Vasco da Gama. Fala, família vascaína, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vasco 10. Neste dia 10 de julho, quinta-feira, a janela abriu. Abre a janela, formosa mulher, cantava o poeta trovador. A sexta musical é amanhã. Amanhã é a sexta musical, Erasmo, não atrapalha as coisas não. Mas a janela está aberta e você está aqui no nosso programa. Você que chegou aí com a gente e não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like. Compartilhe nossas publicações, isso é super importante. Deixa aquele seu comentário, seu nome, sua cidade, para receber aquele abraço no final do programa, né? Sempre rola aquele abraço. Eu sou Erasmo Romão, né? E trazendo aí as notícias, comentando as notícias do Vasco da Gama, junto com meu amigo Gilson Santos, que chega mais no pedaço daqui a pouquinho. A janela aberta, enfim, a janela abriu até dia 2 de setembro, tá bom para vocês? Agora, se vocês deixarem, se vocês digam a diretoria do Vasco, deixar para a última hora, o pessoal vai pegar a xepa, né? E eu estou na expectativa aí de um time bom, aí, um time para ganhar campeonato. Será que a gente grita, é campeão? Olha só, estou com a camisa aqui, alusiva ao último campeonato do Vasco, no Campeonato Carioca 2016, invicto, né? E foi a última vez que o Vasco gritou, é campeão, gente. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, né? Eu acho que time, a gente olha, dependendo aí das situações, pode beliscar uma Copa do Brasil, beliscar uma Sul-Americana, quem sabe, né? Vamos sonhar aí e vamos ver se o time consegue engrenar neste segundo semestre. O Gilson Santos traz as principais novidades do Vasco da Gama. Muito bom dia, Gilson Santos. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10, chegando aqui nesta quinta-feira para trazer alguns destaques da equipe do Vasco da Gama. Erasmo, Brian Rodrigues, lembra dele? Pois é, o Brian Rodrigues, um velho sonho dessa diretoria do Vasco, estava tentando aí nessa janela uma transferência para o mercado europeu, a negociação não deu certo, depois houve uma tentativa para o jogador e para o futebol saudita, também não fluiu, e as últimas notícias das últimas semanas era que o jogador estava sendo contratado pela equipe do Santos da Vila Belmiro. A última informação, Erasmo, é que essa negociação não foi para frente, melou, o Santos achou o jogador muito caro, um salário muito alto, e Brian Rodrigues está livre no mercado. Não conseguiu ir para a Europa, não conseguiu ir para a Arábia e não conseguiu acertar com o Santos. Portanto, Erasmo, Brian Rodrigues pode ser um jogador que a diretoria do Vasco volte a conversar, volte a negociar com esse atleta. É um jogador que preenche bem algumas lacunas nessa equipe do Vasco da Gama, é um meia pela direita, não é bem aquele ponta aberta pelo lado direito, aquele jogador que rabisca e que desafoga, mas é um jogador que agrada a Fernando Diniz e que o Vasco há muito tempo quer esse jogador. Alaminda, que é outro jogador sondado pelo Vasco, agora também tem ofertas de outras equipes europeias, equipes da Espanha, e nesse mercado aí, nessa disputa com os euros, o Vasco leva a desvantagem e esse jogador está ficando cada vez mais distante do Vasco. Balbuena, o zagueiro Balbuena está livre no mercado. O Vasco tentou contratar esse jogador na última janela, não conseguiu, e a defesa, a zaga, é uma das lacunas do Vasco nessa abertura de janela. O Vasco já tentou outros zagueiros, a negociação não foi para frente, mas com Balbuena livre no mercado, pode ser que o Vasco volte a negociar com esse jogador. Portanto, Erasmo, são alguns destaques do Vasco nesta quinta-feira. A equipe segue se preparando aí para o jogo contra o Botafogo neste sábado em Brasília, e enquanto isso, a diretoria, junto com Admar Lopes, vai mapeando o jogador, porque a janela
Brasileira está abrindo e o Vasco até agora só apresentou Thiago Mendes e por mais que o Vasco precise de reforço ali no meio-campo, o Vasco tem prioridades maiores e até agora não conseguiu trazer ninguém. Bem, gente, o time treinando 30 dias tem que estar mais ajustado, né? Melhor ajustado, ou tão quanto ajustado quanto aquele jogo contra o São Paulo, o último jogo aí do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Gostamos muito? Gostamos pra caramba. O Vasco dominou lá em São Paulo. A equipe paulista já não está num grande momento, né? Mas mesmo assim o Vasco não quis saber, jogou bola, mandou no jogo. Então é essa que a gente espera. Se esse time aí repetir aí as atuações aí, né, nos próximos jogos, ganha da maioria mesmo. Então a nossa expectativa é que o Vasco venha forte, ainda que o elenco precise de algumas peças, ainda mais quando é um jogo em cima do outro, né? Então a gente precisa ajustar bem, afinar, ajustar bem essa equipe, que essa equipe pode render muito aí, mas reforços são necessários. O Fernando Diniz faz alguns testes, né? Alguns testes aí, por exemplo, o Leandrinho numa segunda linha tá voando, pedindo passagem. Leandrinho e David, preste atenção nesses caras, hein? Leandrinho e David, acho que vão pedir aí passagem e criar problemas na cabeça do Fernando Diniz, é o que a gente mais quer. Fernando Diniz que está testando também o Hugo Moura na zaga. Sempre vai rolar aquela função que o estilo do Diniz, né, ele já fazia isso com o André, botar o André na zaga, principalmente quando precisava ir para frente, ter um time com mais controle de bola, ele tirava um zagueiro, botava um volante. Ele está fazendo isso, testando isso com o Hugo Moura, tá bom, gente? Agora, Gilson, me conta da sua expectativa para sábado, né? O Vasco enfrentando o Botafogo no Mané Garrincha, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Daronco no apito, caramba, Daronco de novo, eu não acredito, né? Só nessa temporada é a 5ª ou 6ª participação do Daronco em jogos do Vasco, é muita coisa. É muita perseguição, isso já é uma perseguição declarada. Mas, Gilson, conta aí sobre o time do Vasco, a sua expectativa para o próximo jogo. Essa é a grande interrogação na cabeça de todos, Erasmo. Que Vasco da Gama encontrar após aquela grande atuação no último jogo contra o São Paulo no Morumbi? É evidente que com o período de treinamento que o Vasco teve durante essa parada para o Campeonato Mundial, o Fernando Diniz deva entregar uma equipe mais ajustada taticamente e bem mais próxima daquilo que ele pensa sobre o futebol. Uma equipe mais agrupada, mais próxima dos homens, mais próxima das suas linhas e, sobretudo, que o Vasco corrija os seus pontos fracos, que principalmente é no setor defensivo, por onde joga João Vitor e onde joga Lucas Piton. As principais falhas do Vasco da Gama têm sido neste setor, principalmente envolvendo esses dois jogadores. Se o Fernando Diniz conseguir ajustar a equipe defensivamente, as falhas individuais que têm prejudicado o Vasco há muito tempo, o Vasco com certeza volta muito forte nesse retorno ao Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Botafogo, o Vasco tem a desvantagem de não ter feito nenhum amistoso. A equipe está sem ritmo de jogo, mas o Vasco, ao longo da partida, vai encontrar ritmo, vai encontrar gás e pode aí conseguir fazer uma bela partida contra o Botafogo, um adversário que vem de um campeonato mundial que ganhou do PSG, que está na final deste Mundial. Então, o Vasco vai enfrentar nada mais, nada menos do que o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores e a equipe que estava disputando o Mundial e que venceu o PSG. Jogo duro para o Vasco, jogo difícil, mas o Vasco tem a seu favor o período que teve para treinar a sua equipe. O torcedor de Brasília vai lotar aí a Arena Mané Garrincha, vai apoiar o Vasco e o Vasco tem tudo aí para fazer um belo jogo
superar o Botafogo e, se ganhar, o Vasco dá um passo importante aí para fazer uma boa campanha nesse campeonato brasileiro. E o Vasco da Gama pelo Sub-20, Campeonato Brasileiro, né, chegando, a 17ª rodada, chegando no fim aí da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vasco venceu a equipe do Cuiabá lá dentro, 1-0, rapaz, gol aos 40 minutos do segundo tempo, gol de Gustavo Guimarães, o Guima. O Guima é um jogador captado no início do ano, né? Ele se destacou na Copinha por uma equipe paulista, uma equipe de empresários, e o Guima veio para São Januário, se destacou, ele teve contusão, ficou alguns dias fora aí, e retornando o Guima, já retornou fazendo gol, é um meia atacante com qualidade, que gosta de fazer gol. As partidas que eu vi, as poucas partidas que eu vi do Guima, né, foram, se não me engano, foram 2 partidas, né, e alguns principais lances da outra equipe que ele participava. Eu gosto do estilo do garoto. O garoto já chegou fazendo gol aí, 1-0 Vascão. Vascão é o 8º, né, é o último colocado na zona de classificação, né, mas o jogo tem 2 rodadas ainda, o Juventude fora, né, e o Grêmio em casa. O Grêmio está numa situação ruim, então o Vasco tem que pelo menos ganhar pelo menos 4 pontos aí nesses 2 jogos para o Vasco garantir a classificação. O Vasco que só depende dele agora para se classificar para a segunda fase do Brasileirão Sub-20. E o nosso abraço de hoje, galera, vai para Eduardo Rubim, Lilian Mendes, do canal Lidu Esportes, aqui no YouTube. Depois você paquera lá, canal de análise, o Eduardo Rubim, direto do Rio Grande do Sul, da cidade de Teutônia, acompanhando as notícias do Vasco. Um grande abraço, amigo. Prazer ter você aqui no nosso canal, né, que você aí com certeza nos ajuda muito em nossa audiência. E você que não participa, que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, acompanhe a gente lá no Instagram também, @Vasco10RD, @Vasco10RD, e deixa seu like, né, seus comentários, seu nome, sua cidade, para receber aquele abraço. A gente continua aqui no nosso mercado de apurar as notícias do Vasco da Gama para você, para trazer amanhã ou a qualquer momento num short. Deixa a coisa acontecer que a gente coloca você na cara do gol vascaíno. Um grande abraço, galera. Valeu. Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.